Enquanto os primeiros raios do sol da manhã filtravam pelas cortinas, Julian se mexia nos braços de Liam. Seu meio-irmão ainda estava dormindo, seu peito subindo e descendo ritmicamente. Julian sorriu para si mesmo enquanto observava Liam repassando os acontecimentos da noite anterior em sua mente. Tudo ainda parecia surreal, como um sonho do qual ele poderia acordar a qualquer momento. Ele não conseguia acreditar que eles haviam cruzado a linha mergulhando no território onde haviam andado na ponta dos pés por tanto tempo que seus pensamentos vagaram de volta para como tudo começou. Aquele simples toque de mão, o persistente, parece que eles tinham trocados ao longo dos últimos meses. Era como se os dois estivessem esperando que o outro fizesse um movimento, esperando que a tensão finalmente acabasse, e quando isso aconteceu, parecia algo que sempre foi inevitável. Cuidadosamente, Julian escapou do abraço de Liam sem querer para acordá-lo. O quarto estava silencioso, exceto pelo som fraco dos pássaros cantando lá fora e pelo suave murmúrio do vento. Julian pegou um cobertor na beirada da cama, enrolando-o na cintura enquanto caminhava em direção à janela, apreciando o início da manhã. Visão matinal? Seu coração ainda estava acelerado. Ele pensou sobre o que isso significaria para eles. Como eles poderiam explicar isso para seus pais, caso tentassem? Isso era algo que eles poderiam manter escondido, ou seria muito difícil para eles esconderem um riacho suave da cama atrás dele? Quebrou seus pensamentos. Julian virou-se para ver Liam sentado esfregando o sono de seus olhos por um momento. Eles apenas se entreolharam, o peso do que tinha acontecido pairando no ar entre eles. "Ei, Liam", disse sua voz ainda grogue de sono. "Ei", Julian respondeu um sorriso suave puxando nos cantos da boca. Liam levantou-se esticando os braços sobre a cabeça enquanto caminhava em direção a Julian. O cobertor escorregou da cintura de Julian, mas ele não se incomodou em pegá-lo. Eles já haviam cruzado todos os limites na noite passada, não havia necessidade de modéstia entre eles agora. Liam veio ficar ao lado, Julian na janela. Seus ombros roçando por um momento, eles apenas ficaram ali em silêncio, observando o sol nascer no horizonte. Era pacífico, quase como se o resto do mundo não existisse. Então Liam disse, quebrando o silêncio, o que acontece agora. Julian suspirou, inclinando-se a cabeça dele contra a moldura da janela. "Eu não sei", ele admitiu, "não sei o que isso significa." Liam acenou com a cabeça, mordendo o lábio enquanto olhava pela janela. "Você se arrepende?" ele perguntou com a voz hesitante, como se estivesse com medo da resposta. Julian se virou para encará-lo, estendeu a mão para segurar a bochecha de Liam. "Não", ele disse com firmeza. "Eu não me arrependo. Você?" Liam balançou a cabeça. Seus olhos suavizaram quando ele se inclinou para o toque de Julian. "Não, de jeito nenhum." Houve um breve silêncio antes de Liam diminuir a distância entre eles. Puxando Julian para um beijo gentil, foi mais suave do que os beijos que eles compartilharam na noite passada, mas igualmente carregados de emoção. Julian suspirou no beijo, seus braços envolveram o pescoço de Liam enquanto ele o puxava para mais perto. O beijo se aprofundou rapidamente, seus corpos se pressionando mais uma vez, e não demorou muito para que eles se encontrassem de volta à cama. Emaranhados nos lençóis, suas mãos explorando os corpos um do outro como se estivessem tentando memorizar cada centímetro, o coração de Julian disparou enquanto as mãos de Liam percorriam sua piel. O calor familiar aumentava entre eles, mas no momento em que as coisas estavam esquentando, um barulho repentino lá embaixo os fez congelar. Foi o som inconfundível da porta da frente abrindo e fechando, seguido pelo som de vozes familiares. Seus pais estavam em casa. Julian e Liam se separaram instantaneamente, seus olhos arregalados de pânico quando a realidade de sua situação desabou ao redor. Eles lutaram para pegar suas roupas, seus corações batendo forte em seus peitos enquanto eles tentavam ficar apresentáveis. "Merda", Liam murmurou baixinho, puxando a camisa com pressa. "O que fazemos?" Julian não teve tempo de responder, antes que eles ouvissem passos na escada. A voz de sua mãe ecoou pelo corredor chamando. "Os Julian, Liam, vocês, rapazes, estão em casa." O coração de Julian estava na garganta quando ele olhou para Liam. Sua mente estava disparada, não havia como eles deixarem seus pais saberem. Deixando Julian e Liam sozinhos em casa, eles estavam sentados no sofá assistindo a um filme quando faltou energia e derrubou o House into Darkness. Julian gemeu levantando-se para pegar seu telefone. "Ótimo", ele murmurou percorrendo seus contatos para ligar para a companhia de energia. Mas antes que pudesse fazer a ligação, Liam agarrou sua mão puxando-o de volta para o sofá. "Não se preocupe com isso", Liam disse. Seu voz suave no escuro. "Vamos apenas aproveitar." O Julian hesitou por um segundo, mas a maneira como a mão de Liam permaneceu em seu braço fez seu coração disparar. A escuridão ao redor deles parecia um casulo seguro, escondendo-os do mundo exterior. Ele podia sentir o calor do corpo de Liam perto do seu, e de repente todas as preocupações sobre a situação deles. O medo de ser pego pareceu desaparecer. Ele se virou para Liam com a respiração ofegante quando seus rostos se aproximaram a poucos centímetros de distância. Sem pensar.
Julian diminuiu a distância, pressionando seus lábios nos de Liam, em um beijo suave e prolongado. Liam respondeu instantaneamente, seus braços envolvendo a cintura de Julian, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofundou rapidamente, seus corpos se pressionando enquanto o espaço ao redor deles se dissolvia no nada. Julian sentiu as mãos de Liam em suas costas, deslizando por baixo de sua camisa, causando arrepios em sua espinha. Ele se inclinou para tocar o seu próprio mãos, explorando o corpo de Liam, sentindo os contornos familiares de seu peito, seus braços na escuridão. Tudo parecia mais intenso a cada toque, cada beijo, cada respiração que eles compartilhavam. O coração de Julian acelerou enquanto os lábios de Liam se moviam para seu pescoço, plantando beijos suaves ao longo de sua pele. Fazendo-o suspiro, o calor entre eles era palpável, e não demorou muito para que suas roupas fossem descartadas, esquecidas no chão enquanto eles se perdiam um no outro pelo que parecia ser nosso. Eles permaneceram assim, enrolados nos braços um do outro, seus corpos se movendo, afundando suas respirações, misturando-se no escuro. Era como se nada mais no mundo existisse, apenas eles dois, e o desejo avassalador que os uniu. Mas mesmo no meio de sua paixão, havia uma pequena parte de Julian que não conseguia se livrar do medo do que aconteceria se eles fossem pegos. Ele tentou afastar o pensamento para se concentrar na sensação das mãos de Liam em sua pele, mas isso permaneceu no fundo de sua mente como uma nuvem escura alta. Eventualmente, a intensidade entre eles começou a desaparecer. Seus movimentos diminuíram enquanto recuperavam o fôlego. Julian deitei ao lado de Liam, com a cabeça apoiada no peito de seu meio-irmão. Ouvindo a batida constante de seu coração por um momento, tudo parecia perfeito, como se eles fossem as únicas duas pessoas no mundo. Mas a realidade voltou quando o poder cintilou, banhando o quarto com suavidade. Luz. Julian e Liam congelou seus olhos travados quando a gravidade de sua situação retornou com força total. Ambos lutaram para pegar suas roupas rapidamente, se vestindo como se a luz os tivesse exposto, embora eles ainda estivessem sozinhos em casa. Você acha que algum dia iremos ser pego? Liam perguntou baixinho enquanto abotoava a camisa. Sua voz se encheu de uma mistura de medo e resignação. Julian não respondeu imediatamente. Ele queria dizer a Liam que tudo ficaria bem, que eles poderiam continuar assim para sempre, mas no fundo ele sabia disso, o que não era verdade. Mais tempo que passaram juntos, mais difícil seria manter o segredo. Eventualmente, alguém descobriria. Não sei, Julian disse finalmente, sua voz pesada de incerteza. Espero que não. Liam deu a ele um sorriso triste, estendendo a mão para tirar uma mecha de cabelo de o rosto de Julian. Eu não quero perder isso. Ele sussurrou, seus olhos cheios de emoção. Eu não quero perder você. O coração de Julian se apertou com a vulnerabilidade na voz de Liam. Ele se sentia da mesma forma que ele não conseguia imaginar sua vida sem Liam, mas o medo de ser pego dos pais deles, descobrindo que estava sempre lá espreitando no fundo. Eu também não quero perder você, Julian, sussurrou, inclinando-se para dar um beijo suave nos lábios de Liam. Vamos descobrir isso de alguma forma. Liam assentiu. Embora a dúvida estivesse clara em seus olhos, os dois sabiam que o relógio estava correndo, que o segredo deles não ficaria escondido para sempre. Mas por enquanto, eles tinham um ao outro, e isso era tudo que importava com o passar dos dias. Julian e Liam continuaram a roubar momentos juntos, sempre cuidadosos, sempre observando por cima dos ombros. Eles se tornaram especialistas em esconder seu relacionamento, aperfeiçoando a arte de se esgueirar sem levantar suspeitas. Mas não importa o quão cuidadosos eles fossem, sua sorte acabou acabando uma noite, depois que seus pais saíram para passar a noite. Julian e Liam se encontraram sozinhos em casa novamente. Eles estavam no quarto de Julian, deitados no chão-cama juntos, perdidos no abraço um do outro. O mundo lá fora parecia distante, e por um tempo eles se esqueceram do perigo de serem pegos. Mas não ouviram o som da porta da frente se abrindo, não ouviram os passos da mãe subindo as escadas, e eles não ouviram a voz dela chamando por eles até que fosse tarde demais. A porta do quarto de Julian se abriu, e lá estava a mãe deles, parada na porta. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela observava a cena diante dela. Julian e Liam, enroscados nos braços um do outro, com as roupas meio despidas, o segredo deles foi revelado na luz forte do corredor. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ninguém se mexeu, ninguém falou. O silêncio foi ensurdecedor. Então a voz da mãe deles cortou o ar, cheia de descrença e horror. O que está acontecendo aqui? O coração de Julian caiu em seu estômago. Foi esse o momento em que ambos temeram por tanto tempo terem sido pegos. Liam saiu da cama com o rosto pálido enquanto tentava explicar, mas as palavras não vinham. Julian podia ver o pânico em seus olhos da mesma forma. Pânico que estava crescendo em seu próprio peito, mãe. Eu posso explicar. Julian gaguejou com a voz trêmula, mas ele não sabia como explicar isso.
Como poderia a mãe deles estar parada? Congelada na porta, o rosto dela era uma mistura de choque e raiva. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu finalmente. Depois do que pareceu uma eternidade, ela se virou e saiu da sala, deixando Julian e Liam parados ali, em um silêncio atordoado. A mente de Julian se levantou enquanto ele tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham sido pegos, sua mãe sabia e não havia como voltar atrás. Agora ele se virou para Liam, seu coração batendo forte no peito. O que faremos agora? Ele sussurrou, sua voz cheia de medo. Liam balançou a cabeça, seus olhos arregalados de pânico. Não sei, ele disse, sua voz quase um sussurro. Não sei. Nos dias que seguiu tudo, mudou sua mãe, não conseguiam olhar para eles da mesma maneira, e a tensão na casa era insuportável. O único relacionamento secreto de Julian e Liam estava agora aberto e as consequências foram mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Seus pais não sabiam como lidar com isso. A revelação e a divisão que ela criou em sua família pareciam impossíveis de consertar. Julian e Liam tentaram se agarrar um ao outro, mas o peso da situação era demais para suportar. Eventualmente, eles tiveram que fazer uma escolha: continuar seu relacionamento e correr o risco de destruir sua família, separar ou terminar as coisas e tentar se mover sobre se era uma decisão que nenhum deles queria tomar. Mas no fundo, ambos sabiam o que tinha que ser feito uma noite enquanto estavam sentados juntos na varanda. Julian pegou a mão de Liam com o coração pesado com o conhecimento do que estava por vir. Acho que precisamos parar, Julian disse baixinho, sua voz embargada. Eu não quero, mas não vejo outra maneira. O aperto de Liam aumentou em sua mão, seus olhos se encheram de dor. Eu não quero perder você. Ele sussurrou, sussurrou. O coração de Julian doeu enquanto ele olhou para Liam, a pessoa que se tornou muito mais do que um meio-irmão para ele. Você não está me perdendo, ele disse suavemente com lágrimas brotando em seus olhos. Sempre teremos um ao outro, mas não assim. Liam acenou com a cabeça, embora o desgosto estivesse claro em sua expressão. Ambos sabiam que esse era o único jeito, mas isso não tornava as coisas mais fáceis, pois eles ficaram ali sentados, de mãos dadas, pelo que parecia ser a última vez que Julian percebeu que, mesmo que não pudessem ficar juntos do jeito que queriam, sempre ficariam compartilham um vínculo que ninguém mais poderia entender. O relacionamento, por mais complicado que fosse, era real, e isso era algo que ninguém poderia tirar deles. E enquanto o sol se punha no horizonte, lançando uma suave luz dourada sobre eles, Julian e Liam compartilharam um último beijo, uma despedida agridoce ao amor que haviam encontrado, mas não consegui manter.